Mistérios e milagres. Aparição de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. Façamos agora um profundo silêncio interior. Afastemos por alguns instantes todo esse barulho efêmero do nosso dia a dia, todas as distrações do mundo lá fora, para que a nossa alma possa se voltar com muita reverência para o ano de 1917. Nós vamos caminhar juntos em espírito até a silenciosa Cova da Íria, em Portugal. O nosso objetivo hoje não é apenas contar uma história, mas perscrutar avisos celestiais que, segundo os relatos, desceram à Terra com um único propósito: despertar e salvar a humanidade. Percebam a força de uma simplicidade que só poderia vir do alto. Estas foram as primeiras palavras que ecoaram naquela serra portuguesa. Não tenhais medo, eu não vos faço mal, sou do céu. Pensemos bem. Foi com essa infinita suavidade que a Santíssima Virgem Maria acalmou os corações terrenos de 3 pequenas crianças. A luz que emanava dela não ofuscava, mas penetrava o íntimo daquelas almas, preparando o terreno humano para receber uma revelação de um peso e de uma gravidade simplesmente insondáveis. Mas reparem numa coisa muito importante. As grandes obras do céu sempre pedem uma purificação antes. Antes da descida da Mãe de Deus, ainda no ano anterior, em 1916, o anjo da paz visitou os pequenos Lúcia, Francisco e Jacinta. E o que ele fez? Ele ensinou as crianças a prostrarem o rosto por terra, adorando a Deus com contrição e com um amor muito profundo. Essa misteriosa preparação foi absolutamente crucial. Ela ancorou a inocência das crianças, fortalecendo aquelas almas para que pudessem suportar o fulgor das profecias que estavam por vir. E não foi um evento isolado, furtivo. Vejam a pedagogia de Deus aqui. Do dia 13 de maio ao dia 13 de outubro, os véus entre o mundo material e o espiritual foram sendo rasgados, pouco a pouco, mês após mês. A cada encontro, o mistério se adensava e a mensagem tornava-se mais urgente, pedindo a recitação ardente do rosário diário e o sacrifício pelos pecadores. Era o invisível irrompendo, passo a passo, na nossa realidade terrestre. Até que chegamos ao dia 13 de outubro, quando a promessa se cumpriu de uma forma assombrosa. Imaginem o peso desta realidade histórica. 70 mil testemunhas. 70 mil almas que iam desde os camponeses mais devotos até os jornalistas e intelectuais mais céticos da época. Todos eles presenciaram o sol bailar vertiginosamente no céu e parecer precipitar-se sobre a multidão atônita. Não foi só um fenômeno, foi o selo inegável de Deus sobre as verdades de Fátima. Um grito ensurdecedor para despertar uma sociedade que dormia no ceticismo. E exatamente no coração dessa narrativa mística, no dia 13 de julho, revelou-se o cerne de toda a mensagem, o fardo mais pesado, o grande segredo. Nós devemos entender que os relatos tratam de uma única e indivisível revelação, que se desdobra em 3 visões proféticas, cada uma mais severa que a outra. Vamos agora descer a cada um desses abismos de luz e de dor, não com uma curiosidade vazia, mas com um santo temor. A primeira parte do mistério nos coloca diante de uma realidade dilacerante. A Virgem abre as mãos e, num contraste terrível com a sua luz puríssima, projeta um mar de fogo. As crianças observam o indescritível, o inferno. Elas veem almas como brasas transparentes, mergulhadas num oceano de cinzas escuras e gritos de dor. Irmãos, essa visão não foi dada para causar um pânico estéril, não. Ela foi um clamor desesperado de Deus, pedindo a oração e a penitência reparadora de cada um de nós. E desse abismo eterno, a visão nos traz de volta aos horrores do nosso próprio tempo humano. Lemos aqui um aviso geopolítico que transcendeu os séculos. A profecia afirmava claramente que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, gerando guerras e muito derramamento de sangue. Segundo as memórias da irmã Lúcia, isso se referia à ascensão do comunismo ateu. O diagnóstico do céu era duro. Essas ideologias que negam a presença de Deus seriam o castigo natural sobre as nações que deram as costas ao seu Criador. Aqui nós observamos o drama da liberdade humana. Existe uma promessa condicional de paz. O fim da guerra e a paz mundial viriam se, e somente se, o Papa consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração. Mas o que acontece quando a humanidade hesita? O atraso no cumprimento desse mandato divino, segundo os relatos, abriu as portas para uma tragédia sem fim.
a aniquilação de nações inteiras e a subida da igreja a um verdadeiro calvário de perseguições. Diante de tudo isso, contemplemos por um momento o pranto dessa mãe. As lágrimas dela parecem refletir o sofrimento incomensurável de todo um século banhado em sangue. Mais tarde, a irmã Lúcia alertaria que essa demora na consagração espelhava a tragédia do rei da França, que no passado hesitou em consagrar o seu reino. Eles acabariam fazendo a consagração sim, mas seria dolorosamente tarde. E por consequência, o Santo Padre teria muitíssimo que sofrer. E é exatamente essa dor que nos leva à pergunta que fez o mundo prender a respiração por décadas. O que, afinal, escondia a visão de um bispo vestido de branco, caminhando por uma cidade em ruínas? Mantenhamos a nossa alma atenta, pois essa interrogação nos prepara para tocar no último e mais bem guardado mistério, a terceira parte do segredo. O que existe por trás das cinzas e das lágrimas? Nós nos deparamos, enfim, com o próprio manuscrito da irmã Lúcia, escrito sob pesada obediência. E a visão é de uma purificação apocalíptica. O Santo Padre, o bispo de branco, sobe uma montanha íngreme. O passo é vacilante, angustiado. Ele atravessa uma cidade devastada, rezando pelos inúmeros cadáveres no caminho, até chegar ao topo. E lá, ajoelhado aos pés de uma grande cruz de cortiça, ele é martirizado a tiros e flechadas. É uma imagem profundamente sangrenta e simbólica de um rebanho místico sendo purificado. Penitência, penitência, penitência. Escutem, nas profundezas da alma, o eco destas 3 palavras. Esse foi o grito vibrante do anjo portador de uma espada de fogo, revelado nesse terceiro segredo. O mundo estava ameaçado por chamas devoradoras, que só recuavam perante o brilho da mão da Virgem. Mas o anjo não se cala. Esse não é um pedido, é um ultimato. É Deus chamando urgentemente o mundo e a própria igreja para lavarem de forma radical as suas vestes. Mas tem um detalhe nos textos que nós não podemos ignorar. A irmã Lúcia registrou uma frase deixada em suspenso por Nossa Senhora que diz assim: em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, etc. Esse etc. é de uma profundidade avassaladora. Para muitos investigadores, essas reticências ocultam o temor mais grave de todos: uma grande apostasia interna. Uma crise brutal onde a luz da verdadeira fé esmoreceria, atingindo as próprias estruturas e o alto do santuário. Só que a história de Fátima não acaba nas trevas, de modo algum. Levantemos os nossos corações abatidos, porque no meio de tanta dor resplandece uma certeza inabalável. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Acima do sangue dos mártires, muito acima das crises de fé e de qualquer ideologia funesta criada pelos homens, está a promessa divina. A última palavra nunca será o desespero, mas sim a intervenção soberana da graça. E assim nós terminamos o nosso recolhimento de hoje com uma pergunta que precisa obrigatoriamente ecoar na nossa consciência. A humanidade está realmente disposta a escutar esse clamor de Fátima antes que seja tarde? A mensagem é clara e nos faz um apelo direto: que nós voltemos hoje mesmo ao rosário, aos pequenos sacrifícios e a uma verdadeira mudança de vida. O triunfo prometido depende misteriosamente do sim de cada um de nós a esse chamado que desceu do céu. Eis o pedido de Nossa Senhora de Fátima a todos nós. O primeiro deles é rezar o rosário diariamente, com os seus 3 santos mistérios: gozoso, doloroso e glorioso. O segundo é fazer a oração pela conversão dos pecadores. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu, principalmente as mais necessitadas. E por fim, a oração do anjo de Portugal. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.